Olá, caro colegas, usuários Logos, quem fala é o pastor Elivando Mesquita e hoje nós vamos ver mais uma dica do uso do software bíblico Logos. Uma dica muito simples, estou fazendo esse vídeo para tornar mais prático um artigo que acabei de escrever para o blog Logos em português e a ideia é facilitar ou maximizar o nosso uso de dicionários, léxicos e comentários. Vocês estão vendo aí a minha tela com a Bíblia Almeida Revista Atualizada, que tem o interlinear, as línguas originais por trás. Então a ideia é muito simples. Digamos que você, lá no artigo eu fiz de uma outra forma, né? Eu abri o léxico, o novo dicionário internacional de teologia e exegese do Antigo Testamento, da cultura cristã. Esse dicionário ele está contido tanto no pacote ouro em português como no Platinum. Então, o exemplo que eu mencionei lá, eu fiz usando o livro de Oséias. É o livro que eu estou expondo aqui aos domingos na igreja. E lá eu abri de outra forma esse dicionário. Lá eu abri como nós procuramos normalmente aqui na caixa de comando, novo dicionário internacional, colocando aí as iniciais. Depois de aberto esse dicionário, eu inseri a palavra transliterada aqui, hesed, para fazer a pesquisa. Aqui eu vou ensinar de outra forma. Digamos que você está no livro dos princípios, aí, o livro do início de tudo, Gênesis. E de repente você se depara com a palavra princípio. Você clica com o botão direito, abre a sua caixa aí de menu de contexto e seleciona a opção do lema, a palavra que é contida aí nos léxicos e nos dicionários. Você pode consultar direto no painel direito aqui os seus dicionários, os seus léxicos. O meu aqui, o Dicionário Internacional de Exegese e Teologia do Antigo Testamento da Cultura Cristã, ele está aparecendo em primeiro porque lá na minha biblioteca eu mandei priorizar ele. Mandei priorizar, por isso que ele está aparecendo primeiro. Então eu vou clicar aqui nele, eu posso aplicar essa mesma categoria, esse mesmo tipo de consulta a qualquer outro. E então, de repente, você vê o que o Dicionário Internacional de Teologia aqui da Cultura Cristã, o que ela diz sobre essa palavra. Ela faz as suas observações iniciais de forma bem ampla, como essa palavra era usada no Antigo Oriente Médio. Ela mostra como essa palavra é usada no Antigo Testamento e vai descrevendo, você vai rolando. Sem a percepção de como otimizar esse recurso, você vai tentar encontrar como ela aborda Gênesis capítulo 1, versículo 1. E você vai ter que, a olho nu mesmo, tentar procurar onde ele menciona Gênesis capítulo 1, versículo 1. A minha proposta, então, é só oferecer uma dica de destacar as passagens, as referências que estão abertas aqui na minha Bíblia. Então eu vou aqui, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Né? Então ela está apontando aqui e eu quero que todas as vezes que o léxico fizer menção a Gênesis capítulo 1, versículo 1, seja destacado aqui em cores, né? Para eu ver onde ele está mencionando. Então eu vou aqui nos filtros visuais e marco essas duas opções, enfatizar as referências ativas, que fazem referência ao endereço bíblico que está sendo mostrado aqui, e enfatizar lemas ativos, que é justamente se no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis ele estiver trabalhando com algum desses lemas aqui, vai ficar destacado aqui em vermelho. Então eu vou rolar agora, pronto, de cara eu já encontro, rapidamente. Então eu estou vendo aqui que no ponto 2, da forma do uso dessa palavra no Antigo Testamento, ele já aborda, já mostra para mim que está trabalhando com o campo semântico ali de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e assim por diante. O que é interessante é que se eu colocar somente Gênesis aqui na minha caixa de referência,
ele vai buscar não somente o versículo 1, mas também o versículo 2 e tudo que Gênesis trabalha com essa palavra. Por exemplo, o capítulo 40, nós vemos aqui o capítulo 25, nós vemos aqui o capítulo 8. Então, todas as referências que esse léxico faz ao livro de Gênesis vai ficar destacado para mim em vermelho. E isso se aplica a qualquer recurso, seja comentário, seja léxico, dicionário, seja outros livros quaisquer, introdução de teologia e assim por diante. O importante é saber que a referência que ele irá pesquisar, a referência está sendo mostrada aqui na caixa de referência da Bíblia. Por exemplo, se você colocar qualquer outro livro, né? Vamos colocar aqui Oséias, de Oséias, a forma como eu fiz lá. Posso ver aqui, eu desci mais um pouquinho e ele está trabalhando com essa mesma palavra aqui o livro de Oséias no capítulo 1, no versículo 11 e também no capítulo 2, versículo 2, né? Possivelmente fazendo referência a essa mesma referência 1:11, mas na Bíblia original, na Stuttgartensia da Bíblia hebraica, né? E assim por diante. Isso eu posso aplicar a qualquer livro e a qualquer dicionário. É bem prático para otimizar as nossas pesquisas. Sem essa opção, ou eu olharia a olho nu, ou eu clicaria em Ctrl F e ficaria procurando aí Gênesis, né? Dessa forma. Só que algumas referências que ele não mostra as iniciais do livro, Gênesis, eu acabaria perdendo, né? E mesmo assim iria precisar de mais uma intervenção. Então essa dica é muito útil, muito interessante para otimizar as nossas pesquisas, seja em léxicos ou em dicionários, né? Eu posso mencionar aqui a referência que eu fiz lá é Oséias 6:6, né? Se eu buscar aqui por misericórdia, que é a palavra que ele traduz, Hesed. Então eu vou pesquisar em outro dicionário, esse dicionário de teologia do Antigo Testamento. Um excelente dicionário em inglês, e aqui já está marcada. Então é importante dizer uma coisa: se eu marcar para um recurso, isso não quer dizer que todos os recursos ficarão já ativados, essas duas opções. Eu tenho que marcar para cada recurso que eu vou trabalhar. Então eu vou fazer minha consulta e aí eu vou rolando e eu já sei que aqui nesse ponto ele trata Oséias capítulo 6, que é a referência que está aqui. Se eu descer mais um pouco, eu posso encontrar à medida que ele trate desse versículo, que é essa referência que está ativa aqui na minha caixa de referências bíblicas da minha Bíblia, né? Então eu posso descer e eu vou ver as formas que ele trata. Isso é importante porque um léxico trabalha muito o campo semântico da palavra, né? Como o contexto formula o significado dessa palavra. E aí eu vejo que a mesma palavra em diferentes contextos tem nuances diferentes também. Por isso que ao pesquisar em um léxico, um dicionário, é muito importante enxergar nesse léxico a referência que nós estamos estudando e como ele está abordando essa referência. E aí é um passo até anterior para a nossa preparação de sermão em aula. Depois desse passo aqui, e aí sim nós vamos para um comentário, né? É o último passo da nossa análise exegética. Aí sim nós vamos para um comentário, mas antes disso é interessante ver como os lexicógrafos, né? Aqueles que trabalham com a palavra inserida em seus diversos contextos, abordam o significado dela. Então é isso, é uma dica muito simples, mas que pode ser bem útil aí no dia a dia. Espero que isso seja útil para você também, como tem sido para mim. Deus te abençoe, espero que os recursos que Deus tem colocado em suas mãos sirva para o bom alimento do rebanho do nosso pastor. Deus abençoe, um grande abraço.